Em termos globais, o que o século, e por isso eu fiz a referência à minha visita às Nações Unidas segunda-feira em Nova York, o que o século vai discutir, economicamente falando, isso está na pauta dos grandes debates no planeta, passam por 6 grandes temas. Primeiro, segurança alimentar. Então, esse tema é um tema estratégico para o planeta este século. Segundo, segurança energética. Terceiro, erradicação da miséria. Quarto, segurança hídrica. Quinto, justiça socioambiental. Sexto, segurança climática. Todos esses temas são os temas globais e quem tem centralidade nisso é o Brasil. Então, isso aqui é a agenda internacional dos próximos 50 anos. É por aqui que estão se debatendo as questões econômicas, não são as questões ambientais somente, são as questões econômicas. Isso aqui foi discutido no Fórum de Davos esse ano. Isso aqui está sendo discutido em outros fóruns de natureza econômica e social. Porque nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando de segurança energética. Segurança energética, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança climática, tudo passa pela conservação da biodiversidade e por esse país. O Brasil tem protagonismo econômico, social e ambiental em todos esses temas. Para os senhores terem ideia do que nós estamos falando em termos de conservação, o assoreamento que nós temos hoje dá uma perda de solo agrícola da ordem de 822 milhões de toneladas por ano e uma perda anual de 0,5% do volume de reservatórios. Se a gente muda a maneira de olhar isso e praticar, esses itens todos estão assegurados e eu não tenho perda em reprodução. Ao contrário, o Brasil é competitivo e vai ficar cada vez mais competitivo em segurança, por exemplo, alimentar. E eu sei do papel que nós temos para poder atender aos 9 bilhões de habitantes, que é o cenário que esse país tem, que o planeta tem nos próximos 30 anos. Que, aliás, todo o pessoal da agricultura, a CNA, a Câmara de Agribusiness, todo mundo insiste nisso e nós temos condições de produzir, certamente, com bases sustentáveis, desde que a gente faça uso dos instrumentos de maneira correta de planejamento de uso do solo e de conservação da biodiversidade. Em relação à proposta da Câmara, eu acho que tem alguns temas aqui que merecem ser ressaltados. Eu não vou esgotar, obviamente, que tem um debate, mas tem ganhos importantes. Eu acho que a primeira coisa, e aí eu conversei com os senhores, quando os senhores fizeram a visita ao meu gabinete, o tempo foi o nosso adversário. Assim, acho que segmentos que não foram ouvidos na sua envergadura poderiam ser objeto de consulta ou de audiência nesta casa. Por exemplo, a questão da ciência, a questão do setor privado, não só da agricultura, existem outros setores associados a isso. Não acho que tem aí uma envergadura de grupos de interesse, de stakeholders, que podem ser parte de uma conversa, de um diálogo, para enriquecer a avaliação a ser feita por essa casa. Digo também os próprios estados, os governos estaduais. O Brasil tem situações diferenciadas. Eu não posso tratar a Amazônia do mesmo jeito que eu trato a Mata Atlântica ou que eu trato o Pantanal. A produção que acontece na Amazônia não é a produção que acontece consolidada no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso. E nós temos que entender quais são os limites ou quais são as oportunidades das novas fronteiras agrícolas desse país. Então, é importante ter uma sensibilidade de um debate e ter um tempo para isso. Tá? E esse foi